Olá pessoal, e vamos a mais notícias do caso Cláudia Lobo. Segundo a polícia, a secretária da APAI foi assassinada pelo ex-presidente da APAI, tendo como participação no crime outro funcionário da APAI, o Dilomar Batista. O delegado Cledson Nascimento atualiza sobre o caso. Confira. Nós chegamos, a esse funcionário lá da APAI, considerando que nós verificamos nos registros de saída dos veículos lá da unidade do Ouro Verde. O único veículo que havia saído de lá nessa data havia sido uma Montana, dirigida pelo Dilomar, e que ele estava levando esses materiais para a região ali nas proximidades da rodovia, Bauru-Arealva, local que nós apuramos que desde o mês de abril estava sendo utilizado para descarte desses produtos. Nós verificamos que o Dilomar tinha já um relacionamento anterior com o Roberto, de vários anos, eram naturais inclusive, acho que da mesma cidade aqui da região, e havia sido contratado efetivamente pelo Roberto para trabalhar nessa função ali de almoxarifado e frota. Então, verificando as análises do telefone celular do Roberto, nós descobrimos que o Dilomar então estava naquele mesmo horário, no mesmo período em que os materiais estavam sendo descartados. E no interrogatório dele, ele confessou que o Roberto havia ligado, perguntado para ele se ele estaria lá naquele local, e depois do momento em que o veículo fica parado, que se dirige lá para aquele local, nós então trabalhamos já com essa hipótese de premeditação por parte do Roberto, sabendo que o funcionário estava lá naquela região já fazendo a queima dos materiais inservíveis. O delegado responde também se ele pretende pedir novamente a prisão do funcionário da APAI. A prisão temporária naquele primeiro momento foi justamente para que nós apurássemos dentro da investigação se havia uma premeditação, o conhecimento por parte desse funcionário desse fato, se ele estava juntamente com o principal investigado. Considerando que o judiciário entendeu que até o presente momento ele auxiliou na ocultação do cadáver e também na fraude processual, nós precisamos buscar agora elementos novos, que não os que nós já apresentamos para o judiciário. Então isso vai depender das análises de todos os aparelhos que estão apreendidos e sendo verificados nesse momento. As imagens de segurança foram cruciais para o desfecho do caso, e o delegado revelou como foi a diligência da polícia para chegar até o local daquela área rural. Aquele local, como eu disse, além da movimentação do Roberto e posteriormente confirmada pela movimentação do Dilomar, nós obtivemos essas informações junto à unidade 1, que era já um endereço que, como o Dilomar já havia morado e trabalhado ali, ele se propôs a que esses materiais fossem levados para lá para fins de descarte. Então era um local em que não estava oficialmente utilizado pela APAI, considerando que nas oitivas subsequentes, alguns funcionários disseram que esses materiais eram descartados em ecoponto, só que por outro lado, nunca havia, segundo esses funcionários que foram ouvidos, um descarte em grande escala. Então é isso que está sendo apurado, se esse local já foi indicado previamente nessa premeditação e com essa finalidade, ou se o ex-presidente, aproveitando-se do fato de que esse local já estava sendo feito o descarte, após o crime, ele já ter levado o corpo para lá para que fosse feita a ocultação. A polícia fez diligência na casa da Cláudia e na casa do ex-presidente da APAI e revela quais materiais genéticos foram coletados para serem enviados para São Paulo. Sim, os materiais que são arrecadados para fins de confronto de material genético são materiais de uso pessoal, tá? Materiais esses que nós podemos obter os confrontos do material genético. Então, especificamente, escova de dente, escova de cabelo, roupas de uso pessoal. E esses que foram arrecadados na casa do Roberto, considerando que ele se recusou a fornecer voluntariamente o material genético, o funcionário que estava lá no dia, ele forneceu o material genético, até porque ele confessa em que ele foi responsável por dirigir o veículo e deixar o veículo no local previamente indicado pelo Roberto, e da Cláudia também, materiais de uso pessoal fornecidos pela filha, que agora todos eles serão, no exame de análise no núcleo de biologia, confrontados para verificar se algum deles faz parte do que foi encontrado no veículo. É sexta-feira, o último contato que eu fiz lá no Instituto de Criminalística, aqueles ossos que foram encontrados, eles estavam no
no setor de antropologia, de maneira a serem classificados, né, para que seja dito de qual parte, né, do corpo humano aqueles ossos pertenceriam, e a dificuldade maior de se extração, né, do conteúdo de material genético dentro do núcleo, em razão das condições em que esses ossos foram submetidos, né, ao calor. Então, é isso que a gente espera, né, nesse primeiro momento, ser possível a extração de um conteúdo de material genético do núcleo desses ossos para confronto com as amostras que a gente já possui. O delegado explica como funciona o núcleo de biologia da Polícia Civil e detalha como é feito as análises. Na realidade, você tem que retirar, né, dentro de todo o material, codificar o material genético, que é único para cada pessoa. Então, essa codificação, né, essa retirada, que ela é um pouco mais complexa, né, e a partir da codificação de todos os materiais, eles são inseridos, né, dentro de um software, e aí é o que a gente sempre espera, né, que dê o match, ou seja, que aquele código genético seja confrontado com os outros materiais e aí tendo uma resposta científica de que efetivamente aquele material apreendido pertence a uma determinada pessoa. A polícia não conseguiu ainda estimar o valor do rombo de caixa da APAI de Bauru. Em planilhas encontradas no notebook da secretária, apreendido durante as investigações, a DEIC encontrou fortes indícios de que Cláudia recebia os valores desviados por Roberto. Um novo inquérito policial foi instaurado para investigar exclusivamente a dinâmica do desvio de recursos e como isso poderia ter resultado na morte de Cláudia. Para isso, a polícia aguarda os resultados da quebra dos sigilos bancários e do conteúdo dos celulares, somente da ocultação de cadáver. Como não há previsão legal nesse caso, para fins de prisão temporária, ele é investigado em liberdade. O judiciário não aceitou a prisão do funcionário porque ele não participou do homicídio. Porém, encontra-se em liberdade por ter ajudado na ocultação do cadáver? Você concorda com essa decisão do judiciário? Comente aí embaixo e não esquece de se inscrever no nosso canal. Deixe o like que é muito importante para nós.